Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje, vou tentar fazer um diálogo entre Calderón de la Barca e Viktor Frankl. Vejam que coisa. Tratando do sentido da vida e a vocação humana. Vou começar refletindo sobre o sentido da vocação humana a partir do Frankl. Tenho a felicidade de ser aluno da pós-graduação em logoterapia e no momento em que eu estou gravando este vídeo, nós passamos pelas duas primeiras aulas com o professor Luiz Henrique e ele nos contou um pouco a primeira parte, digamos assim, da biografia do Frankl. E durante a aula ele nos mostrou um vídeo interessantíssimo de uma aula do Frankl. E o Frankl fala sobre a visão que ele tem do ser humano, a visão que a logoterapia tem do ser humano. Então, uma visão visionária, vale a redundância, que é o sentido de olhar para quem o homem pode ser, ou seja, para quem o ser humano está chamado a ser. Por quê? Explica o Frankl. Porque quando nós olhamos para quem ele está chamado a ser, chamado a se tornar, nós conseguimos enxergá-lo como ele é agora, dentro dos seus defeitos e limitações, porque o parâmetro é esse chamado, essa estatura mais elevada da pessoa humana. Por outro lado, se nós olharmos apenas para quem o homem é agora e a partir disso tiramos umas quantas deduções, fatalmente cairemos nos reducionismos e veremos o ser humano como alguém ainda pior do que já é. Veremos todos os seus condicionamentos, os seus vícios, as suas baixezas como se fossem quem ele essencialmente é. E a partir disso, não vou entrar muito nesse aspecto, mas as ideologias acabam reduzindo o ser humano a esse plano concreto, apodrecido muitas vezes, baixo, e muito abaixo de quem ele pode se tornar. Ou seja, vendo apenas quem ele é agora e tirando disso conclusões, nós vemos sempre reduzido, porque ele parece condicionado por coisas que são ainda menores do que ele, ainda mais baixas. Então, há um sonho, no sentido que dá o Pedro Calderón de la Barca, para essa expressão que a gente vai ver, não é? Na obra La Vida é Sueño, com o Segismundo, um sonho, um chamado, uma vocação. A vida humana é projetiva, diz o Julián Marías, e o projeto é primeiro imaginado, nesse sentido sonhado, pensado. Eu sonho com quem eu quero ser, a pessoa que eu quero me tornar. Que bom, se eu estiver sonhando bem, é alguém melhor do que eu sou hoje. E se eu puder ajudar outras pessoas, como é o papel do terapeuta mesmo, é ajudar, começando por enxergar quem ela pode se tornar. E aí você vai ver quem ela é atualmente. E aí você vai ver como os vícios, como as baixezas, como as fraquezas de caráter são, antes de qualquer coisa, tristes. Não são aquela coisa que você apenas faz uma condenaçãozinha moral ou, de novo, um reducionismo e diz para o sujeito perseguir ainda mais aquilo que em algum momento ele vai encontrar satisfação. Não. São vícios. Porque separam o sujeito de quem ele pode se tornar, de quem ele está chamado a se tornar, daquela plenitude que ele está chamado a alcançar e a experimentar ainda nesta vida imperfeitamente. Começar a saboreá-la nesta vida. Por meio, claro, da graça de Deus e do seu esforço, do seu amor. Do esforço em direção a esse projeto imaginado de quem ele quer ser, do sonho. E agora nós entramos em A Vida é Sonho. Não vou falar de todo o enredo, mas sobretudo dos sonhos do Segismundo.
Quando a Rochaura se depara com ele, Segismundo, o príncipe da Polônia, ela não sabe quem ele é. É um sujeito que está preso numa torre, está acorrentado, e ela ouve as queixas desse homem. Ele não sabe por que está acorrentado, e pensa, portanto, que o seu crime é ter nascido. Ele se compara com os outros aspectos da realidade, com os outros componentes, com os animais, com as plantas, com as pedras, os minerais. Ele se compara com todos os outros elementos, ou com todos os outros degraus do ser, de ser. E diz assim: e eu com mejor distingo tenho menos liberdade. Ele pensa na própria liberdade. Veja, o Segismundo está acorrentado. Ele não tem a liberdade que um pássaro tem, ele não tem a liberdade que um peixe tem, ele não tem a liberdade que um inseto tem. E, no entanto, ele tem uma faculdade que esses outros seres não têm. Ele consegue perceber a ausência da sua liberdade por estar acorrentado e não poder se mover. A Rochaura tem pena do Segismundo, mas o Segismundo tem raiva. Vejam, ele está profundamente irritado, porque não está em liberdade. E quando ela se aproxima dele, vestida de cavaleiro, começa a conversar com ele, ele diz assim: olha, eu só não te mato porque eu estou acorrentado aqui. Vejam que interessante, ele tem raiva de que alguém tenha ouvido o seu lamento, de que alguém tenha conhecido a sua escravidão. Ele clama por liberdade, mas ao mesmo tempo ele tem raiva de uma pessoa desconhecida que talvez pudesse libertá-lo. Por quê? Bom, porque era uma outra pessoa livre. Vejam que interessante isso, né? E, bom, aqui eu vou trazer um pouco do enredo, não é? Por que o Segismundo está acorrentado? O Segismundo era o príncipe da Polônia, filho do rei da Polônia, e o rei da Polônia o tinha acorrentado porque ele era um astrólogo, segundo nos conta, nos é contado na peça, e o filho dele nasceu, bom, eu não entendo de astrologia, mas digamos que sob uma estrela ruim, um mau presságio de que ele seria um tirano, um sujeito absolutamente cruel. E, no entanto, o pai fica com pena dele. O pai não o quer matar. O pai fica com pena dele em dois momentos. Primeiro, que não o quer matar. Quando ele nasce, o leva para essa torre. Ele é criado por um homem chamado Clotaldo, que é muito leal ao pai, muito leal ao rei. Ele cria o Segismundo, o acorrenta, depois de algum tempo, para que ele não fuja, não saia de lá e não tiranize a Polônia, não tiranize o rei. Mas quando nós conhecemos o Segismundo já adulto na peça, o rei tem pena dele e pede que se lhe dê uma oportunidade. Mas ele é enganado. Bom, primeiro a gente vai ver como o Segismundo se comporta, diz o pai dele conversando com o Clotaldo. Aí, se ele for um bruto realmente, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai dar um negócio para ele dormir. Aí, ele vai acordar depois de novo na torre. A gente leva ele para a torre, ele vai achar que tudo aquilo foi um sonho. Primeiro você dá essa poção para ele dormir lá na torre, ele dorme, a gente traz ele aqui no palácio, a gente vai tratá-lo como o príncipe que ele é. Daí depois, se ele se comportar mal, como um bruto, a gente dá essa poção para ele de novo, ele dorme e leva para a torre e diz que foi só um sonho que ele teve. E é o que acontece. O Segismundo não se domina. Quando ele se descobre livre, fisicamente falando, livre, num palácio, podendo fazer o que ele quiser, uma das primeiras coisas que ele faz é atirar um cara pela janela. Vejam, até então ele não tinha cometido crime nenhum, ele viveu acorrentado. E ele já assassina um sujeito, ele joga um sujeito de uma janela muito alta no mar. Ele é um bruto completo, um selvagem. E ele quer essa liberdade, essa falsa liberdade de realizar os seus desejos. Então, mesmo quando ele está fisicamente livre, ele fica acorrentado. Ele ainda está acorrentado.
Ele tem as correntes mesmo quando é livre. Né? Então, o que acontece? O rei cumpre a sua palavra. Ele dá de novo a poção para o filho é levado para aquela torre, é acorrentado de novo e acorda. Quando ele acorda, ele começa a acreditar que tudo aquilo foi um sonho. Né? Que a felicidade humana é passageira, que a liberdade humana é passageira, e que ele acorda com um sabor amargo na boca. Né? Mas então isso que acontece é a segunda libertação do Segismundo. Alguns opositores do pai dele, sabendo da existência dele, que até então ninguém sabia, decidiram o seguinte: se rebelar contra o rei e libertar o Segismundo para que ele possa encabeçar essa revolta. Bem, o que acontece? O Segismundo é libertado, aí ele pensa assim: cacete, já entendi, eu estou sonhando de novo. Mas para preservar esse sonho, esse novo sonho por mais tempo, eu tenho que agir diferente. O que ele faz? Ele vence as tropas do pai, mas depois ele perdoa os homens que lutaram contra o pai dele, ele perdoa o próprio pai, ele perdoa o Clotaldo, mas ele não perdoa os traidores. Então, ele usa astuciosamente daquela liberdade, daquele novo exército que estava a favor dele, porque ele vê que era gente desonesta, eram revoltosos, desonestos, eles não estavam se rebelando justamente contra a opressão do rei, mas muito pelo contrário, eles é que queriam instaurar aquilo. E por isso a imagem do Segismundo bruto, bestial, os atraiu. Estou olhando para ver se não descarrega. Por isso que os atraiu, o Segismundo percebe isso. Então ele se aproveita daquela gente para vencê-la depois. Para restaurar a paz no reino da Polônia. E perdoar o seu pai, que o tinha acorrentado. Da segunda vez, o Segismundo quer realmente aproveitar a sua liberdade. Como? Sendo bom. Ou seja, um homem que não se continha a ponto de, porque um cara lhe irritou, jogar o cara pela janela e matá-lo, é um homem que, apaixonado pela Rochaura, deixa de se casar com ela, abdica do amor dela, porque outro homem da nobreza tinha prometido se casar com ela. E ele faz com que esse cara cumpra a promessa. Nesse novo sonho, o Segismundo quer guardar uma imagem que é boa. Ele quer preservar uma imagem que é boa. Como ele faz isso sendo bom? Isso é absolutamente fácil, não. Porque no segundo sonho do Segismundo, a imagem que ele tem da liberdade é uma imagem interior, em primeiro lugar. Se isso aqui é sonho, agora eu vou aproveitá-lo. Vou aproveitá-lo sendo bom. O Tomás Melendo diz uma coisa muito interessante no livro Que Significa Amar, um livrinho pequeno, publicado pela editora Quadrante aqui no Brasil. Ele diz que o amor não é cego, mas é visionário. É um jeito de dizer isso mesmo que eu comecei falando do Frankl. Nós olhamos para quem o homem pode ser, e então conseguimos enxergar quem ele realmente é agora. E o amor, nesse sentido, diz o Melendo, é visionário. Por quê? Porque consegue enxergar quem o outro pode ser. Portanto, está enraizado na realidade. E aqui eu trago um trecho, 3 versos do poema Os Homens Ocos, do T.S. Eliot, que me pareceram interessantes e eu já vou explicar por quê. Entre a ideia e a realidade, entre o movimento e o ato, cai a sombra. Que sombra é essa? Essa lacuna, esse espaço ou essa escada entre quem nós somos e quem nós queremos nos tornar. Esta é a sombra. Esta é a sombra.
O objetivo é percebido, é compreendido como um projeto, mas o caminho até ele ainda não é muito claro. Nem aquela imagem completa de como seremos ainda é muito clara, ainda que a ideia de bondade, por exemplo, como a do Segismundo, se nos apareça. Existe uma sombra. E eu me lembrei também de uma coisa que o Ortega fala nas Meditaciones del Quijote. Entre querer ser e acreditar que se é já, vai a distância entre o trágico e o cômico. O heroísmo está em reconhecer esse modelo, esse projeto, essa vocação, e ao mesmo tempo em ser capaz de enxergar que ainda não estamos lá. Porque a partir do momento que nós caímos na ilusão, no sentido português negativo da palavra, de acreditar que nós já realizamos esse projeto, significa que já não há nada para realizar em nós. Significa que já queremos deixar de ser. Falta alguma coisa. Ou seja, existe uma luta para realizar o sonho. A pessoa humana é carente, menesterosa, diz o Julián Marías, é incompleta e, portanto, é perfectível. Quando o sonho é diminuído, nós caímos numa prisão. Uma prisão similar à do Segismundo. Veja, eu quero liberdade. Para quê? Para fazer qualquer coisa ruim que me der na telha, em qualquer momento. Ele permaneceu acorrentado mesmo fisicamente livre. Por quê? Os olhos dele estavam baixos, como de um animal. Ele não estava olhando para cima, não estava olhando para frente, não estava olhando para quem ele poderia ser naquele sonho. Só vendo quem podemos ser é que conseguimos enxergar quem já somos agora. Quais são os nossos defeitos? O que é que nos impede de abraçarmos esse projeto? O que dificulta o nosso abraço desse projeto? Como precisamos ter paciência com as limitações? É um sinal que ainda podemos crescer e caminhar em direção a esse sonho ou vocação. E, no entanto, as correntes podem ser tentadoras. As correntes podem ser tentadoras porque elas podem nos fazer de vítimas. Elas podem nos colocar no papel de vítima. Se eu estou acorrentado, e cada um de nós pode nomear muitas das suas limitações com maior ou menor precisão, mas eu imagino que todos nós consigamos, e limitações aqui no sentido mais amplo da palavra, traumas, dores, ressentimentos, vícios, os mais diversos. Nós podemos ver em que medida estas coisas que algumas delas nós já recebemos, crescemos com elas, outras nós as encontramos e parece que um elo da corrente muitas vezes vai engendrando o outro, não é? Com o tempo. Vejam, é confortável. É confortável. Por quê? Porque se nós somos vítimas de tudo isso, se nós estamos presos a essas correntes, o que é que nos sobra? O que é que nos sobra como um Segismundo no primeiro sonho? Bom, já que eu estava cheio de corrente mesmo, ou já que eu ainda estou cheio de corrente mesmo, bora aproveitar isso aqui. Bora aproveitar antes que eu acorde. O que mais eu tenho? Nada. O que mais eu tenho? Nada. Essas correntes não vão desaparecer tão fácil assim. Elas vão ficar aqui me machucando ainda. Me machucando. E eu sou vítima delas. Eu não sou mais que uma vítima delas. Eu não as escolhi. Pelo menos não todas. E elas me machucam. E vejam, a luta por aguentar essa dor, bom, ela já é
já é ruim, já é incômoda. Por que eu não posso me distrair dessa dor de vez em quando? Por que eu não posso me narcotizar dessa dor de vez em quando? E aí, quando eu olho só para quem eu sou neste momento, eu reduzo a minha identidade a essas correntes. Eu me identifico apenas com as correntes. Eu sou um produto dessas correntes. Essas correntes me engendraram. E eu não tenho muito o que fazer. Né? Talvez procurar um jeito de Brasília, na expressão do Juan Manuel de Prada, talvez seja isso que me sobra. Né? Mas a luta, essa sim, a luta pelo sonho, a luta verdadeira, não me alcança. Né? E por outro lado, quando eu olho quem eu fui chamado a ser, como eu posso servir, né? Como eu posso ser bom, como eu posso deixar alguma coisa, ter uma vida fecunda, isso envolve a luta contra as correntes, que muitas delas vão ficar até o fim da vida, nos puxando, né? E a luta para alcançar aquilo. Está distante, que sabemos que não vamos alcançar aquilo completamente. Né? A sombra de que o T.S. Eliot falou. Temos que caminhar por essa sombra. Né? Olhando a imagem da vocação, tendo em mente o sonho, o segundo sonho do Sigismundo. Né? É aí que nós tentamos, é aí que encontramos o heroísmo que o Ortega falou nas meditações de Foucault, o heroísmo da tentativa, da luta constante por tentar ser quem nós queremos funcionar. Enfim, é isso, meus amigos. Agradeço pela atenção de vocês e